Olá! Hoje a gente vai fazer uma coisa importante. Vamos corrigir uma das maiores injustiças da história. Nós vamos mergulhar fundo na biologia, na filosofia e em lendas milenares para desvendar os segredos de um animal que ajudou a construir civilizações, mas que a gente só conhece por um estereótipo bobo. Se prepare para realmente conhecer o jumento. E vamos direto ao ponto, tá? Esse animal está a anos-luz de ser só uma criatura de carga teimosa. Entender o jumento, na verdade, é quase como ter uma aula sobre a essência da sobrevivência e da sabedoria prática. E é aqui que a coisa toda fica interessante. Aquilo que a gente sempre chamou de teimosia, de defeito, e se for, na verdade, a maior qualidade desse animal? Essa pergunta vai ser o nosso guia a partir de agora. Para a gente conseguir quebrar essa imagem, nossa viagem começa lá atrás, sobre o sol escaldante do crescente fértil. É ali, naquelas rotas comerciais antigas, que o verdadeiro valor do jumento foi, literalmente, forjado na areia. Pensa bem, quando a gente fala de grandes impérios, a imagem que vem é a do cavalo, né? Símbolo de nobreza, de guerra. Só que nas caravanas que atravessavam desertos, o cavalo era um desastre. Ele se assusta com qualquer coisa, bebe rios de água e os cascos dele afundam na areia. O jumento, por outro lado, o jumento era o mestre absoluto daquele lugar. O jumento que ia na frente da caravana não era só um carregador, não. Ele era o guia. A vida de todo mundo dependia da memória dele. Imagina a cena. Uma tempestade de areia, visibilidade zero. Os mapas não servem pra nada. Era o jumento que de cabeça lembrava o caminho de volta pro oásis. A vida de dezenas de pessoas estava literalmente na cabeça daquele animal. E eles não eram só navegadores geniais. Eles eram os verdadeiros caminhões de carga da antiguidade. Um jumento consegue carregar até 30% do próprio peso por distâncias enormes. Pensa em vinho, azeite, grãos. Sem essa resistência absurda, o comércio e a expansão das civilizações teriam sido simplesmente impossíveis. Certo, mas se eles são tão importantes e inteligentes, de onde raios vem essa fama universal de teimoso? Pois é, agora a gente vai desvendar o que talvez seja o maior mal-entendido sobre o comportamento deles. A chave está toda aqui. O instinto número 1 do cavalo, quando vê perigo, é fugir, sair correndo sem olhar para trás. O do jumento, que evoluiu em montanhas, em terrenos perigosos, é o contrário. É parar, analisar a situação. Então, quando ele empaca, ele não está sendo desobediente. Ele está fazendo um cálculo de risco que o nosso cérebro nem se deu conta, percebendo um chão instável, um predador escondido. E essa capacidade de análise lógica nos leva para um dos quebra-cabeças mais famosos da filosofia. Imagine só, um jumento com a mesma fome e a mesma sede, posicionado exatamente na mesma distância entre um monte de feno e um balde de água. A lógica pura diz que sem um motivo para escolher um lado, ele ficaria paralisado e morreria. Só que aí vem a vida real e dá um tapa na cara da filosofia. Um jumento de verdade, de carne e osso, jamais morreria nessa situação. O instinto de sobrevivência grita mais alto. Ele simplesmente escolheria um lado e pronto. E essa é uma lição de ouro pra gente, né? Quantas vezes a gente não fica paralisado pela análise, com tantas opções, com medo de fazer a escolha errada? Agora, saindo um pouco da filosofia e da biologia, vamos mergulhar no nosso imaginário, na cultura, porque esse animal não carregou só a mercadoria ao longo da história. Ele carregou histórias, mitos e símbolos muito profundos em várias civilizações. Vamos começar pelo mais óbvio, a aparência dele. A imaginação humana sempre tenta dar um porquê para as coisas que a gente vê, e com o jumento, a biologia foi transformada em pura poesia divina. Uma das lendas mais poéticas diz que o mesmo jumento que levou Jesus a Jerusalém o seguiu até o Calvário. E ali, paralisado de tristeza, a sombra da cruz se projetou nas suas costas e deixou uma marca para sempre. O mais fascinante é que isso não é só uma história. Biologicamente, muitas raças de jumento têm mesmo essa marca em forma de cruz no pelo. A gente precisou criar uma história sagrada para explicar o que os olhos viam. Mas as histórias não ficaram só na pele, na aparência. Elas foram mais fundo. Tentaram decifrar o que tinha por dentro desse animal, qual era o seu propósito, talvez até a sua alma. Lá na Grécia Antiga, por exemplo, o sábio Sileno, tutor do deus Dionísio, era sempre mostrado montado num jumento. Por quê? Porque para os gregos, ele era o único animal com a sobriedade, com a força de espírito para aguentar o peso esmagador da verdade, sem enlouquecer, sem se corromper. E por último, a gente chega num nível ainda mais profundo. As lendas que conectam o jumento a uma percepção que vai além do mundo físico, uma espécie de visão espiritual.
Isso tem tudo a ver com a famosa história de Balaão. O profeta, o homem que supostamente falava com Deus, estava cego pela própria arrogância e não viu o anjo bloqueando o caminho. Mas a sua jumenta viu. É a imagem perfeita do ser humano humilde que enxerga as verdades que os poderosos e arrogantes são incapazes de ver. E toda essa carga de significado, toda essa bagagem simbólica, culmina em um dos momentos mais politizados e transformadores da história. Um evento que mudou para sempre o status do jumento na nossa cultura. A escolha foi uma jogada de mestre. Como é que um general romano entrava numa cidade conquistada? Em cima de um cavalo de guerra imponente, um símbolo de terror, de opressão. E Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho, um animal de trabalho, de paz. Foi uma das maiores declarações de contra-marketing da história. Ele estava dizendo: o meu reino não é o da força, da tirania, é o da humildade e do serviço. Ok, agora vamos dar um salto gigantesco no tempo, de volta para os dias de hoje. Porque a capacidade desse animal de nos surpreender, bom, ela continua totalmente intacta. Dá só uma olhada nisso. De um lado a gente tem o Derek, lá do Reino Unido. Um gigante de 1,67 m de altura. Ele é tão grande que as pessoas confundem com um cavalo. Do outro lado, o minúsculo Knee-High, dos Estados Unidos, com apenas 64 centímetros. Ele é menor que muito cachorro de colo e trabalha como animal de terapia. É o mesmo animal, em dois extremos inacreditáveis. E os recordes não param no tamanho. A jumenta Hope tem as maiores orelhas já registradas, mais de 40 centímetros cada uma. E não é enfeite. Elas funcionam como radiadores para refrescar o corpo e como radares superpotentes para ouvir predadores a quilômetros de distância. É a engenharia da natureza em ação. Então, no fim das contas, o que a gente viu? Que do pó do deserto, onde era um mestre da sobrevivência, até o centro da história, carregando uma mensagem de paz, o jumento é um personagem central da nossa própria jornada. Ele é, de fato, um gigante silencioso da nossa história. E olha, se essa jornada te surpreendeu, faz aquela coisa que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo e compartilha esse vídeo com mais gente. E pra gente fechar, fica uma reflexão. Se o animal historicamente visto como o mais simples, o mais teimoso, foi o escolhido para carregar os fardos mais pesados e as mensagens mais revolucionárias, que ideias, pessoas ou ferramentas simples e teimosas na nossa vida a gente está ignorando só porque estamos ocupados demais procurando por um glorioso e imponente cavalo branco? Fica a reflexão. Muito obrigado e até a próxima.